Vamos lá? O que ele fala pra gente? Que você tem uma esteira. Nessa esteira você tem algumas caixas, que as caixas conseguem se manter em repouso em relação à superfície. A esteira está em movimento, é uma esteira rolante. E o atrito entre as caixas e a esteira consegue manter as caixas em repouso em relação à esteira e, portanto, as caixas movimentam-se para cima junto com a esteira. Já que a caixa está em repouso em relação à esteira, a caixa consegue subir. Beleza? E ele quer que você determine o coeficiente de atrito necessário para que isso aconteça. O coeficiente de atrito entre a caixa e a esteira, para que isso aconteça. Isso o que, Eduardo? Para que a caixa se mantenha em repouso em relação à superfície e consiga subir junto com a esteira. Ok? Vamos aplicar as forças. O corpo tem massa, né? O corpo, que são as pequenas caixas, tem massa. Então, sua fração de força é o quê? Peso. Então, está aqui a força-peso. Fora a força-peso, você nota que há uma reação da superfície. Essa reação da superfície é uma normal. Deixa eu colocar aqui em linha reta para ficar bonitinho. É uma normal. Essa normal ela é provocada por causa do contato físico entre a caixa e a esteira. Fora isso, ó, qual é a situação da força de atrito? Ela é motor ou ela é resistente, como nas outras questões do curso? Essa caixa, se você perceber, ela está subindo o plano inclinado junto com a esteira. Perceba que a superfície aqui ela está em movimento. A superfície não está parada. A esteira ela sobe junto com a caixa. Essa esteira, quando ela sobe, ela empurra a caixa para cima. Então, o atrito entre a caixa e a esteira é no sentido do movimento. O atrito que a esteira provoca na caixa é no sentido do movimento. A tendência é que essa caixa ela tem tendência de deslizar ao longo do plano inclinado caindo. Então, a caixa ela empurra a esteira para trás. Para toda ação existe o quê? Uma reação. Então, a força de atrito ela é no próprio sentido do movimento. Então, essa força de atrito ela é no sentido com que a caixa já se movimenta. A força de atrito, sendo no sentido do movimento, ela é motora. Ou seja, essa força de atrito, novamente, ela é positiva, como nas outras questões que nós fizemos aqui agora há pouco. Então, o que é que eu vou poder fazer aqui para você? Quem é que a gente vai decompor? O peso. Porque é o peso, galera, que se encontra fora dos eixos. É o peso que se encontra fora dos eixos. Eixos, Eduardo, eu nunca entendo quando você fala isso. Galera, eu vou traçar um eixo aqui. Esse eixo é o eixo vertical, e eu vou traçar um outro eixo aqui, É um eixo que horizontal, paralelo ao plano inclinado, Quando você nota, qual é o vetor dentre normal, força de atrito e peso? Qual é o vetor dentre normal, força de atrito e peso que se encontra fora desses eixos? É o peso. Então é o peso que precisa ser decomposto. E é sempre assim a regra para você decidir se tem que decompor um vetor ou não. Não precisa decorar. Você traça o sistema de eixos, observa qual é o vetor que se encontra fora dos eixos e pronto. E tem que ser ele. Está aqui, essa força peso e eu tenho essa componente da força peso. Esse ângulo que ele deu na questão, ele dá um ângulozinho aí que por enquanto eu vou chamá-lo de θ. Apesar dele ser 18 graus, eu vou chamá-lo de θ. Esse ângulo eu já expliquei em aulas anteriores do nosso curso, que ele sai dessa posição e vem para a posição 1 ou 2. 2, que é a mais afastada possível. Isso aqui vai se chamar P cosseno θ, e isso aqui vai se chamar P seno θ. Pronto. Feito isso, o que eu posso dizer mais também? Essa caixa ela está em repouso ou em movimento em relação ao plano inclinado? A caixa está em repouso em relação ao plano. Mas Eduardo ele disse que a caixa sobe com velocidade constante. Claro, não tem aceleração. Se você quiser, você pode até fazer isso aqui. O que é força resultante? É o resultado das forças que agem sobre o corpo. Então, quem for a favor, o movimento é positivo, quem for contrário ao movimento é negativo. Então, eu faria aqui força de atrito menos P seno θ. Essa força resultante ela é massa vezes aceleração, que é igual a força de atrito menos P seno θ. Mas aí, se você perceber no texto, ele informa que a caixa se move com velocidade constante, o que indica que essa aceleração da caixa é zero. Zero vezes a massa? Zero, né, galera? Zero igual a força de atrito menos P seno θ. Ou seja, o que eu queria de você? Que você já tivesse começado a questão daqui, P seno θ é igual a força de atrito. Por que, Eduardo? Galera, a caixa ela se encontra em repouso em relação à superfície na qual se movimenta.
Então, um estando em repouso em relação ao outro, é porque essas forças não conseguem movimentar a caixa em relação à superfície nem para frente nem para trás. Essas forças só podem ser iguais, que é o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Mas bora continuar aqui, porque acho que isso aqui já é suficiente para provar a você que PC não é igual a força de atrito. Fora isso, o que é força de atrito? Mi vezes é normal. Então eu tenho aqui, ó, PC no θ, força de atrito, mi vezes é normal, e opa, agora eu vou substituir a normal. A normal, ela vai ser quem? P cosseno. Ela é numericamente igual a P cosseno, então eu vou substituir logo. Força de atrito, mi vezes a normal. E a normal ela é numericamente igual a P cosseno θ. Você nota que dá para cancelar o peso, ó, da caixa, e que esse coeficiente de atrito termina sendo seno daquele ângulo, que é dado no plano inclinado, sobre o cosseno. E daqui a gente já pode enumerar a questão. Mas o que era que eu queria dizer para você? Toda vida que você tiver uma condição em que eu tenha um objeto em equilíbrio em um plano inclinado, se esse equilíbrio existir por causa da força de atrito, você pode afirmar que o coeficiente de atrito entre aquele objeto e o plano inclinado é numericamente igual à tangente do ângulo de inclinação daquele plano. Ou seja, que μ termina sendo igual à tangente de θ nessa situação. Beleza? Fora isso, eu não vou partir já daqui, porque ele não me forneceu a tangente. Eu tenho, na verdade, é o seno e o cosseno. E o ângulo aí é de 18 graus. Então ele quer que você faça que o coeficiente é o seno de 18 graus sobre o cosseno de 18 graus. Então esse coeficiente de atrito termina sendo quem, na verdade? Quem é o seno? Ele te forneceu aí como sendo seno sobre cosseno. Quando você fizer as contas da substituição, isso vai dar 0,325. E como sempre, o coeficiente de atrito é uma grandeza o quê? Adimensional. A unidade de medida é inexistente. Beleza?